Vamos lá para mais uma resenha no canal. Olha isso, Tite está completamente ciente de todos os detalhes, a variável crucial reside na condição física. Novas informações relevantes sobre Arrascaeta e Pulgar influenciam a tomada de decisão do Flamengo. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Nação, atenção! Tite está plenamente informado sobre todos os detalhes, a variável crucial reside na condição física. Novas informações relevantes sobre Arrascaeta e Pulgar estão impactando a tomada de decisão do Flamengo. Segundo o Globo Esporte, o departamento fisiológico do clube terá que avaliar Eric Pulgar para o confronto contra o Red Bull Bragantino. Inicialmente, o volante encontra-se em boa saúde, sem lesões aparentes, mas apresenta algum desgaste físico devido à sequência de jogos. Com um jogo a menos e apenas 5 rodadas restantes no Campeonato Brasileiro, o Flamengo continua na disputa pelo título. Em caso de vitória nesta quinta-feira, por exemplo, o clube subirá para a terceira posição, exercendo pressão sobre Palmeiras e Botafogo. O desfecho da competição ainda reserva surpresas. Agora vamos falar de uma notícia trazida pelo jornalista Vene Casagrande. Ele confirmou isso, e foi uma surpresa para todos. Vene Casagrande surpreende a nação com uma informação de última hora sobre De La Cruz. Neste momento, ele destaca como prioridade a contratação de um craque muito aclamado no futebol sul-americano, que despertou o interesse de várias equipes no mercado da bola, De La Cruz, do River Plate. Segundo a apuração detalhada feita por Vene Casagrande, compartilhada em suas redes sociais, apenas o rubro-negro está na disputa no momento, podendo obter sucesso nas negociações. Abre aspas, hoje, dia 21 de novembro, o Flamengo é o único clube que negocia a contratação de La Cruz. O Al Ittihad não entrou em contato com o River e nem com os representantes do Meia, iniciou o comunicador. Pelo contrário, os agentes do uruguaio, que já toparam o projeto do Fla, com o sim do atleta, estão conversando com o time argentino e debatendo valores para o rubro-negro apresentar a oferta, finalizou. É importante ressaltar que os cariocas devem desembolsar cerca de 80 milhões de reais, sendo que a diretoria deixou evidente a intenção de investir um total de 200 milhões de reais em reforços para o elenco de Tite. Agora vocês que gostam do Rodrigo Caio, vamos falar sobre a situação dele no Mengão. Informações de fontes próximas foram corroboradas, é oficial. Rodrigo Caio decide sua preferência quanto ao destino de jogo, e a situação vaza no Flamengo. O clube decidiu de forma definitiva que não renovará o contrato de Rodrigo Caio, apesar de especulações que o vinculavam como possível reforço para o Internacional, de Porto Alegre. Essa possibilidade agradava aos dois candidatos à presidência do time gaúcho, Alessandro Barcelos e Roberto Melo. Contudo, informações recentes apuradas pelo jornalista Pablo Rafael, nesta quarta-feira, indicam que outros clubes também manifestaram interesse em contar com o talento do defensor no próximo ano. Perguntei para pessoas próximas ao Rodrigo Caio, que confirmaram interesses de 3 equipes da Série A pelo jogador. No entanto, o zagueiro ainda não sentou com nenhum clube, iniciou o comunicador, que acrescentou, Caio ainda tem esperança de uma renovação com o Flamengo, mesmo a diretoria não sinalizando interesse, finalizou. Dessa forma, mesmo escolhendo quem quer jogar no CRF, esse não deve ser seu destino. Agora não podemos deixar de falar de Arthur Vidal, ex-jogador do Mengão, profundamente lamentável. Vidal não merecia passar por isso. Meia ex-Flamengo enfrenta uma decisão de última hora que impacta sua carreira no Brasil. Sua notável passagem por clubes como Bayer Leverkusen, Juventus e Bayern de Munique solidificou sua reputação como um volante dinâmico, capaz de proteger a defesa e contribuir no ataque. Arturo Vidal destacou-se como um dos maiores jogadores da história do Chile, conhecido por sua energia incansável e versatilidade em campo. Iniciando sua carreira no Colo-Colo, ele logo atraiu a atenção internacional, conquistando espaço no futebol europeu e se destacando como um grande protagonista. Quando retornou à América do Sul, Vidal vestiu a camisa do Flamengo. Embora seus primeiros jogos tenham sido promissores, com a torcida flamenguista empolgada para vê-lo dominar o meio-campo, ele não conseguiu reproduzir seu desempenho europeu. Com a chegada de Sampaoli, parecia que as coisas poderiam mudar, mas infelizmente não foi o caso. Vidal optou por deixar o Flamengo quando Sampaoli assumiu e transferiu-se para o Atlético Paranaense, onde também não conseguiu se destacar antes de se lesionar. Na noite da última terça-feira, 21, uma nova atualização sobre o futuro do chileno foi divulgada e não é nada positiva para o atleta. Agora vamos trazer uma notícia do mercado da bola que você vai gostar. Com uma resposta positiva de 95 milhões de reais, ele já concordou em ingressar no Flamengo. Brás programa uma viagem em dezembro para finalizar a contratação de peso. O mais querido precisa ficar entre os 4 primeiros do Nacional. Nos bastidores, o treinador já discute com Marcos Braz e Rodolfo Landim sobre possíveis reforços para 2024. Segundo informações do setorista Júlio Miguel Neto, Braz e Bruno Spindel planejam uma viagem à Europa em dezembro para conduzir 2 negociações. Wendel é um conhecido de longa data de Braz e Spindel. Nas 2 últimas janelas, o Flamengo tentou contratar o volante do Zenit, da Rússia, mas enfrentou dificuldades nas negociações com o clube do leste europeu.
Em agosto, o Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com o Zenit, que exigiu 18 milhões de euros, 95 milhões de reais, além do pagamento do mecanismo de solidariedade e 50% do valor total à vista. Contrariado na ocasião, Wendel anunciou que na próxima janela de transferências se unirá ao clube. Chegamos perto, na próxima, eu vou para o Flamengo, afirmou o meio-campista, deixando claro seu desejo de jogar no Mengão. Será a terceira janela consecutiva em que o Flamengo tentará a contratação de Wendel, lembrando que em julho de 2022 também houve uma tentativa. O volante de 26 anos está vinculado à Rússia até junho de 2027. Agora faça a assinação rubro-negra, vá nos comentários para mim, e me diga se sim, ou se não, o que acharam de todas essas notícias sobre o Mengão, gostaram? E o Wendel será uma boa contratação? Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós, e também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão, vou deixar o link na descrição do vídeo. Para vocês, um beijo da Soraya.